Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é Walker, passando para bater um papo com vocês, algumas reflexões das minhas brincadeiras nas redes sociais que eu posto. Tudo brincadeira, não é exibicionismo, nem vaidade, é brincar, rede social é para isso. Mas eu gosto de falar coisas sérias também, gosto de falar de política, de filosofia, de cinema, de economia. E hoje eu acho que é interessante falar sobre política. Política é uma coisa muito bacana, muito importante para a sociedade. A política bem feita, evidentemente, né? A política é que decide os destinos de um município, de um estado, de um país, do mundo. Eu gosto muito de política porque eu nasci no meio dela, né? Meu avô foi prefeito, juiz de paz, na época que existia delegado, tudo numa cidade muito pequena. Então na casa do meu avô era uma romaria de políticos, mesmo quando ele já tinha deixado a política assim diretamente assim dos cargos, né, só como consultor, as pessoas iam consultá-lo, não como profissional, mas como liderança, né? Então eu nasci no meio, passei a gostar e entender que tudo é decidido pela política, o destino das pessoas é decidido na política, é assim que é. Então a gente toma consciência de que precisa fazer escolhas, precisa participar, não necessariamente você precisa ser militante cadastrado, disputar cargos, não, é participar da construção política para regimentar para aquelas ideias que você acredita, aquele conjunto de ideias que você acredita, a regimentar para ele mais pessoas, para que seja a maioria e possa governar. Assim é o processo democrático, nada mais que isso. Quer dizer, é um pouco mais que isso, mas de uma forma mais simples, a ideia da política é isso, né? Pessoas se reúnem em torno de um conjunto de ideias, de um pensamento político e traz mais pessoas. Por isso que é preciso ouvir os contrários, né? Ouvir as ideias contrárias, para você conseguir estabelecer uma dialética, né? Que você fala, você escuta, e aí dentro do processo dialético de falar e ouvir acontece uma síntese. Normalmente você vai conjugar algumas ideias juntamente com aqueles que eram contrários, e um conjunto delas é operada pela maioria das pessoas, que serão implementadas para escolher a melhor forma e governar com aquele conjunto de ideias, com aquelas determinantes que o conjunto escolheu, aquele guia, né? Algumas coisas vêm também dentro de um processo, né? Que vão aparecendo os problemas e as decisões vão sendo tomadas, mas existe um norte já, a partir do conjunto de pessoas que ganhou o processo político, quando se reuniu em torno desse conjunto de ideias mais pessoas, e esse grupo foi maioria e venceu. E governa não para essa parte da população que ganhou, mas para todos. Essa é a ideia mais básica da política, né? Menos sofisticada, mas na minha opinião é até muito sofisticada até, porque é mais nobre. Evidentemente que eu não estou falando do político que se apropria da política para poder resolver os seus interesses particulares, se apropriar para poder fazer fortuna com o capital da nação, com o prestígio, né? Estou falando de uma ideal, né? Uma ideia política que seja aquela que pensa no conjunto da sociedade, melhorar a vida das pessoas a partir do ponto de vista da educação, da saúde, da economia. Tudo isso é muito importante. E hoje nós vivemos um momento importantíssimo. O Brasil vinha até 2016 uma normalidade democrática. Desde lá, quando encerrou o processo de ditadura militar, em 85,
Em 88 nós tivemos a Constituição. Ali começa um período de normalidade democrática, ainda que tenha a nossa democracia, havia um processo de democracia sendo implementado, normalizando a vida democrática, buscando a plenitude, que nunca há a plenitude, mas a busca dela, até que esse processo foi interrompido num golpe de 2016 por lideranças que entendiam que não conseguia voltar mais ao poder e desmontaram, deram um golpe parlamentar, jurídico e tiraram do poder o partido que foi o Partido dos Trabalhadores, que estava no poder. E aí voltamos novamente num período de antidemocracia. E estamos tentando novamente reconstruir o processo democrático. Aquele rompimento da democracia, que foi o golpe militar de 2016, não acabou ainda esse processo de rompimento. Ele continua ocorrendo. É preciso muita negociação para reconstruir o que vinha e que foi abruptamente interrompido em 2016, algo que começou em mais ou menos 2013, 2014. Antes as sementes estavam sendo plantadas, mas 2013 propriamente, depois 2014 e finalmente 2016, a ruptura do processo democrático. E agora nós estamos reconstruindo. Eu quero dizer com isso o seguinte, que é fundamental que o brasileiro passe a praticar política. Só para praticar política é preciso ter conhecimento, e eu não estou falando do conhecimento acadêmico, estou falando do conhecimento de quem pratica. É preciso estar no cerne da questão, entender a questão, entrar na questão para adquirir esse conhecimento praticando. A política precisa ser praticada a partir de reuniões, de militância, de participar de grupos de trabalho, prestação de conta. Todo partido tem, ou deveria ter, pelo menos os partidos de esquerda têm, grupo de trabalho, grupo de prestação de conta, grupo de discussão, para depois fazer suas escolhas, para levar os candidatos para se submeter às eleições, ao julgamento do povo, no julgamento popular, eleger, para poder direcionar o comportamento do partido dentro do processo político. Então, é fundamental que o povo participe, porque o país só vai ser melhor, vai atender os interesses da sociedade quando ele escolher realmente o que sua maioria quer. E a maioria é o povo trabalhador. Então, o povo, quando for consciente de que política é importante, consciente de que a maioria que vence, a maioria governa, e a partir das escolhas da maioria é que vai ser direcionada as políticas públicas, o povo vai participar do processo. Porque é assim, num processo democrático, deve ser escolhido o que a maioria faz, a opção que a maioria faz. Mas para isso, a população não pode ser manipulada pelo interesse financeiro, pelo dinheiro que ocorre muito hoje. A política precisa ser uma coisa de responsabilidade, de militância, de participação. E aí, quando a sociedade, a classe trabalhadora tiver consciência de que é a partir das suas escolhas, as suas escolhas que eu falo dos trabalhadores mesmo, porque os trabalhadores são a maioria. A partir dessas escolhas é que os destinos serão tomados, serão trilhados, muita coisa vai melhorar, a maioria das pessoas vai estar satisfeita. Por quê? Porque no conjunto do povo a maioria é trabalhadora. E eu não estou falando aqui só do operário, é do pequeno empresário, que não se vê como trabalhador, precisa tomar consciência do que se é também, né? Muitos empresários levantam todo dia, vai trabalhar, cuidar do seu negócio, contratar pessoas, são trabalhadores igualmente. Mas, infelizmente, o trabalhador brasileiro não se conhece, não se entende como trabalhador, porque às vezes tem um pequeno negócio e não se vê como trabalhador. Então, que precisa partir do conhecimento
de si próprio, não negar o que se é. E a partir daí, participar de um conjunto de ideias para direcionar o país. E a partir disso, no caminho dessas escolhas, é que serão construídas as melhores condições para o interesse do povo ser atendido. De novo, não estou sendo ingênuo, né? Não estou falando das pessoas que se apropriam da política para fazer fortuna para eles próprios. Estou falando da política maior, daquilo que é o interesse da nação, do povo, do trabalhador, da sociedade. Que a política é uma coisa nobre em si, na sua essência. Quem desvirtua ela não é a própria política, são pessoas que se aproximam do que é bom e se apropriam para poder fazer suas negociatas, atender a seus interesses. Assim como é a religião, por exemplo, ela em si, a essência é boa, mas lideranças não se apropriam da religião e fazem fortunas em nome de Deus, em nome das religiões, fazem fortunas para si próprio. Então, política é a mesma coisa, uma coisa nobre que precisa ser trabalhada cada vez mais transparente, mas principalmente com a participação popular. Mas para isso as pessoas precisam querer participar. A crítica é importante, mas a crítica é importante com a participação. Só a crítica, só ir votar não é suficiente. A política exige uma participação, mexer na massa para conseguir buscar o resultado, construir o resultado. Quem está por dentro, construindo, ainda que na base, não seja candidato, ainda que na base, compreendendo o processo, saberá melhor direcionar os destinos. E ainda que não tenha resultado positivo na eleição, continua, porque sabe o que está fazendo, tem consciência do que está fazendo. Então, política é isso, política é uma coisa bacana. Esse ano nós temos eleições, inclusive, né? Não estou aqui fazendo campanha para eleição nenhuma, tá? Mas esse ano tem eleições e é fundamental que o eleitor compreenda o que é melhor para o conjunto da sociedade. Não é no sentido individual, mas o conjunto da sociedade. E aí o que acontece? Quando o conjunto é atendido, todos são atendidos, inclusive o individual. A política é de uma beleza extraordinária quando se compreende o que ela é, o que ela significa. E não tenha dúvida, todos os caminhos, todos os destinos, todos o processo de encaminhamento do interesse da sociedade é feita via política. Então não há condições de você estar de fora da política. Se você está fora, não participa, alguém está fazendo para você, tomando as decisões para você. E não estou falando só de votar, estou falando de participar. É isso. Um abraço, boa semana, vamos lá.